Teresa. Já tá filmando. Já é pra filmar tudo? Da nossa morte. Amém. Evitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Pedir que o Santo Anjo da Guarda nos acompanhe nesta celebração e nos ajude a adorar o Senhor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A misericórdia do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor Deus, entregamos o nosso coração nesse início de celebração em Tuas mãos. Celebramos o domingo da misericórdia, o Seu coração misericordioso, junto com todas as intenções da Igreja, especialmente do Papa Francisco. Pedimos que o Senhor coloque nesse altar hoje o nosso coração, todas as intenções que a Igreja reza nesse final de semana. Liturgia da Palavra. Primeira leitura. Podemos ficar assim. Primeira leitura. Um só coração e uma só alma. Leitura dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Todos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o digo, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o digo, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digo, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou nas mãos da morte. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos.
Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Todo aquele que nasceu de Deus venceu o mundo. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aí só vou puxando assim. Isso. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Todos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Filho de Deus, e é para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente vos pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Então, na liturgia desse fim de semana, a igreja coloca pra gente como o Domingo da Misericórdia. E foi o Papa, hoje, São João Paulo II, né, também nosso patrono, foi ele que decretou que esse segundo domingo da Páscoa seria o domingo dedicado ao Senhor Misericordioso, né? E isso para nós quer dizer muita coisa. Olha que bonito, eu não tinha visto, não tinha reparado. E hoje, para nós, vivendo essa segunda semana da Páscoa, Jesus vem ensinar e a igreja vem trazer para a gente que não existe participação na ressurreição de Cristo sem misericórdia. Então, para o cristão, ele precisa ser amigo de Jesus, amigo dos pobres, amigo da misericórdia. Porque se ele não for amigo da misericórdia, ele não vai estar honrando a amizade com Jesus nem com os pobres. Porque a misericórdia, ela é direcionada não só aos pobres materialmente falando, mas também aos pobres que às vezes têm tantas coisas, mas não tem o principal, né? Eu vi num hospital uma vez, fui visitar uma pessoa e era um hospital de pessoa mais que tem mais rico, né? Mas tinha uma senhora muito pobre, assim, né? Não de forma material, mas a vida para ela ali estava só ela e aquela cama, né? E levei Jesus para ela, né? E é isso que Jesus espera de nós. Esse domingo da misericórdia que é abrir o coração do cristão para esse sentido real da Páscoa. A misericórdia é parte dessa vida nova com Jesus. Até antes de Jesus, a gente via que a lei judaica era dente por dente, olho por olho, não existia a busca da misericórdia. Embora sempre os profetas falaram sobre a misericórdia, sobre o perdão das dívidas, mas sempre se levava tudo por isso. Fez, paga, né? Errou, paga. Se aplicava a lei sem a misericórdia. Jesus veio ensinar, trazer a perfeição à lei, na verdade, né? Ele não mudou uma vírgula da lei, Jesus. Na verdade, ele deu sentido para a lei. Ele mostrou o que era a lei. Na transfiguração, quando Moisés e Elias estão diante de Jesus, fica claro essa imagem que nele se completa a lei e os profetas, né? Elias representa os profetas, Moisés a lei. E ali ele mostra assim, a lei nova agora é a misericórdia. Quando ele diz, ele resume os 10 mandamentos, né, em 2 mandamentos, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas, porque se não amar a Deus não dá para amar o próximo. E ao próximo como a ti mesmo. Quando ele resume, né, ele mostra que a lei que dali para frente vai funcionar é a lei da misericórdia. Já não é mais aquela lei de punir. Quando a gente vê a pecadora caída aos pés de Jesus, que levaram, que foi pega em flagrante adultério, né? E levaram e jogaram ela nos pés de Jesus. E vieram com a Torá mostrando, está escrito aqui que Moisés escreveu que se fizesse isso. Então. E Jesus primeiro abaixa e olha nos olhos daquela mulher. Isso é um detalhe que às vezes a gente não repara, né? Muitos dizem assim, Jesus abaixou para escrever o pecado dos caras no chão, mas não era verdade, né?
Jesus abaixou para olhar nos olhos daquela que estava atrás. Jesus viu a história dela toda ali. E ele diz assim: então, tudo bem. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque na própria Torá está dizendo que todos têm pecado. Que se alguém disser que não tem pecado, mente. Então o laço que eles armaram para Jesus, Jesus só rebateu para eles, né? Então eles ficaram sem como poder agir. Não tinha. Se eles jogam uma pedra, estão dizendo que eles não têm pecado. E se eles disserem que não têm pecado, então eles devem ser apedrejados. Então Jesus, com muita sabedoria, coloca, mostrando assim, que a lei que vale mesmo é a misericórdia. Existe um perigo grande. Todo lugar onde existe lei, existe esse perigo de se julgar conforme a lei. A lei sempre existe. Por exemplo, na igreja existem leis. Na nossa comunidade existem leis. Mas elas sempre são criadas para formar como uma cerca de proteção. E não uma grade de uma prisão, né? Sempre é algo que te protege, não que te prende. Então toda a lei, todas as normas que desde o Antigo Testamento e as normas que Jesus ensinou para os apóstolos também no Novo Testamento e a igreja nos ensinou até hoje, todas elas têm como fim levar o homem à amizade de Deus. Religião significa religar, vem do verbo religar, que quer dizer o quê? A religião é aquela que religa o que foi desligado por causa do pecado. Então Jesus veio religar aquilo que nós perdemos por causa do pecado original, que era aquela comunhão perfeita, né, com Deus, que a gente perdeu. Então a religião vem para religar. Então toda a regra, toda a norma que existe dentro da religião, na Bíblia, no direito canônico, tudo isso, se não servir para isso, para religar a história de cada ser humano com Deus, se ela servir para afastar o ser humano de Deus, ela já deixa de ser legítima. Jesus mostra isso claramente quando eles querem apedrejar aquela mulher. Que de verdade, pela lei, ela era culpada. Eles não estavam mentindo. Ela tinha mesmo transgredido a lei. Mas Jesus mostrava, olha, a lei foi criada para aproximar vocês de Deus. Não para vocês se matarem e afastar um afastar o outro de Deus, um excluir o outro de Deus, um deixar o outro de fora da comunidade porque acha que aquele merece menos que esse. Então Jesus, claramente, toda a vida de Jesus, principalmente o ministério público de Jesus, os 3 anos, assim, ele fez questão, mas fez questão. A gente percebe lendo o Evangelho. Eu pedi que todos lessem o Evangelho de São João durante a quaresma. E a gente vendo o Evangelho, a gente vai perceber que Jesus fazia questão de fazer as maiores curas em dia de sábado. E dentro de sinagoga, que era para provocar a reação do povo. Ele queria ensinar isso. Assim, e ele fazia questão de falar, olha, o sábado foi feito para o homem. Não o homem foi feito para o sábado. Dizendo, a lei que Deus deu para vocês é para que vocês sejam felizes e se aproximem de Deus. Não é para que vocês virem escravos da lei. No Domingo da Misericórdia, a igreja quer ensinar isso para todos nós. O Papa Francisco é um exemplo muito grande disso, né? Ele, todos os dias é uma notícia nova de misericórdia, de contato mesmo assim com aqueles que estavam excluídos, né, do convívio. Mas tem um fato que eu quero falar de São João Paulo II. Há muitos anos atrás, não sei precisar a data, um padre fazendo pastoral de rua nos Estados Unidos encontrou, não o padre Sérgio, outro padre, fazendo pastoral de rua nos Estados Unidos, encontrou um irmão de rua, bem judiado. E ele estava sentado num canto assim, bem sujo, bem judiado. E o padre foi lá e conversou com ele, deu alimentação para ele, sentou e ficou conversando com ele. Aí conversa vai, conversa vem, e ele disse que ele era padre.
o irmão de rua. Ele falou, eu sou padre. Aí esse padre era novo ainda, esse padre jesuíta, se eu não me engano. E ele disse, nossa, mas você é padre, e como que você veio parar aqui? O que aconteceu? Aí ele disse, eu fiz muita coisa errada na minha vida. Ele falou. E já pedi a Deus perdão por isso, mas eu fui excomungado por não ter obedecido, né? E por minha culpa, o padre assumiu assim, por minha culpa eu fui excomungado. E depois de alguns anos eu vi que tudo aquilo era uma ilusão que tinha na minha cabeça e acabei aqui na rua, saí da igreja com uma ilusão na cabeça e parei na rua aqui. E já tentei voltar, mas a excomunhão foi dada por um cardeal, então só alguém acima dele, só o Papa, mas não tem condição de chegar ao Papa. Aí acabou a conversa, esse padre, por providência, né, não coincidência, estava com viagem para Roma, marcada para estudar em Roma. E ele foi para Roma e andando ali pelos campos encontrou o Papa João Paulo II. E ele falou para o Papa João Paulo II sobre esse padre que era irmão de rua e que estava nos Estados Unidos e tudo, e que ele tinha sido excomungado por um cardeal e que, né, era difícil dele ser readmitido. O Papa pediu para ele trazê-lo, Papa João Paulo II. E ele voltou para os Estados Unidos, pegou, o padre não acreditava, mas daí ele deu um banho nele, arrumou ele, tudo, pegou, levou ele de volta, assim, com essa mentalidade de entrar o processo para voltar, né? Só que, assim, para surpresa, tanto do padre que levou, quanto para o padre que esperava entrar o processo de readmissão, o Papa João Paulo II esperava ele com uma estola roxa já. Aí ele chegou, o Papa colocou nele a estola roxa, sentou e falou, quero me confessar com você. Papa João Paulo II. E ele começou a chorar. Ele falou, mas eu estou excomungado. Ele falou, eu sou o Papa. Eu estou retirando a sua excomunhão e eu preciso me confessar com você. E o Papa de joelhos se confessou nos pés dele. E até uns 3 anos atrás, esse padre ficou morando lá mesmo no Vaticano, nos ofícios lá com o Papa João Paulo II, até o ministério ainda do Papa Bento XVI, eu sei que ele ainda estava lá e ele trabalhava com o diaconato do povo da rua, assim, sabe? Ele trabalhava com os diáconos do Vaticano no trato com os moradores de rua. E pelo que eu tenho de informação, foi um padre muito santo. Não sei se ele está falecido, se ele ainda é vivo, mas para a gente entender por que o Papa João Paulo II instituiu esse domingo, né? Um domingo da misericórdia, porque o coração dele estava cheio de misericórdia. Não dá para alguém dar alguma coisa que ele não tem. E nesse ato que ele fez, e que quase ninguém sabe, eu sei porque, se eu não me engano, foi o padre Júlio Lancelotti que me contou uma vez. Nós estávamos aqui numa pastoral de rua, alguns anos atrás. Não tenho certeza se foi ele que me contou. Mas é uma coisa que não foi divulgada, né? Pouca gente deve saber essa história. Não sei se vocês sabiam disso. Você sabia? Não. Pouca gente tem acesso, né, a essa informação. Mas ele foi o Papa da Misericórdia, o Papa João Paulo II. E ele é nosso patrono exatamente por causa dessa face da vida dele, né? Desse lado, assim, da misericórdia, de ensinar sempre. Ele ensina, assim, num gesto, ele resume o Evangelho, né? Chega lá um padre excomungado, esperando um monte de papelada para assinar, de ter que pedir o perdão para o Papa, e que vai passar pela mesa de um cardeal e de outro. E ele chega, o Papa está esperando ele com uma estola já roxa. Ele deve ter pensado, eu acho, né? Acho que vai me atender em confissão, hein? Que graça de Deus, né? Vai me atender em confissão. Aí chega o Papa, põe estola nele para se confessar com ele. É uma coisa extraordinária, né? É um gesto extraordinário que mostra como deve ser o coração de um cristão e como deve ser uma Páscoa verdadeira, uma ressurreição verdadeira para nós cristãos. Para nós, Voz dos Pobres, então, ele sendo o nosso patrono, ainda a mensagem fica um pouco mais forte, né? Sempre quando a gente olhar alguém
principalmente quando a gente for tentada julgar alguém que errou, a gente lembrar dessa estola roxa com a qual o Papa esperou, e o Papa o absolveu sem ele precisar confessar, porque ele pode, porque ele é Papa. Ele pode fazer isso. Ele não teve a oportunidade de se confessar como a gente individualmente, mas o Papa viu que ele estava já arrependido, né? Quantas lágrimas ele deve ter derramado, né? Quantas vezes ele deve ter pedido a Deus perdão? O Papa fez mais ou menos como fez o pai do filho pródigo, né? Abriu os braços, não esperou falar, já foi botando a estola, tá aqui seu anel, sua sandália, a sua dignidade, né? Você é padre, quero me confessar com você. Imagina. Que choque, né? A misericórdia choca mesmo a gente, né? Então, que as nossas atitudes, a todos os missionários que depois vão ouvir também esse vídeo, assistir esse vídeo, que nossa atitude seja sempre inspirada nessa atitude daquele que decretou que esse segundo domingo da Páscoa fosse o domingo da misericórdia, São João Paulo II. Então, a gente imitemos a atitude dele sempre diante daqueles que, no nosso entender, erraram, no nosso entender, traíram, no nosso entender, se afastaram de Deus e que, no nosso entender, merece punição. Então, a gente lembrar desse ato de misericórdia e lembrar que Jesus disse que se a gente julgar com misericórdia, vamos ser julgados também pela misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, de pé, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Depois de nos alimentar com a palavra de Deus, vamos com fé levar a Deus as nossas orações. Então, começando pelo Ricardo aqui, cada um faz um pedido a Deus, no final diz, rezemos ao Senhor, e a resposta será, Senhor, escutai a nossa prece. Meu Senhor e meu Deus, eu oro por cada um que estão aqui em casa, oro por todos os missionários da Missão Voz dos Pobres, oro, Senhor, para que todos nós encontremos a misericórdia no nosso coração. Senhor, ensinai a cada um de nós, Pai, que a sua misericórdia é muito maior do que a lei, de que se vivemos pela fé, não vivemos mais pela lei. Pai, ensinai-nos, Pai, a cada dia a perdoar a quem nos ofende, como a sua oração do Pai Nosso nos ensina. Pai, a este laço, um lugar repleto de piedade, e que a própria missão seja sempre os braços do Senhor abertos a cada um que peca, pois este é teu povo, Senhor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, eu venho apresentar no dia de hoje todos aqueles que sofrem por alguma enfermidade. Que o Senhor derrame sua misericórdia, Pai, sobre cada um daqueles que sofrem. Dizemos: Senhor, escutai a nossa prece. Peço por todos que sofrem na Síria, no Afeganistão. Peço por todos que sofrem com alguma doença, todos que moram na rua. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Amado Senhor Jesus, eu vos peço pelos nossos corações, pelas nossas vidas, pelas nossas vocações,
Peço-vos, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de permanecer por todos os sacerdotes, em especial aqueles que conhecemos, que acompanham a comunidade. Os peço por todo o clero. Por isso rezamos. Senhor, escutai a nossa prece. Os entrego neste dia todos os moradores de rua, principalmente aqueles que passam fome. Jesus. Senhor, escutai a nossa prece. Rezo, Jesus, por todos aqueles que nos pediram oração, por todos os missionários, principalmente aqueles que passam por grandes dificuldades e tentações, por todas as pessoas que neste momento, em qualquer lugar do mundo, estiverem passando por dor e sofrimento, os doentes, os pobres, os presos, os que estão nos países onde há guerra, há fome, todos eles rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Oremos. Senhor nosso Pai, estas são as preces que vos dirigimos com fé e com simplicidade. Tende misericórdia de nós e atendei-nos por vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ofereçamos aos nossos irmãos e irmãs a paz de Cristo. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.